O crescimento integral da igreja. O pastor Orlando Costas, um pastor batista do movimento evangélico latino-americano, em resposta inclusive ao movimento de crescimento de igreja na América Latina, na América do Norte, em meados e segunda metade do século passado, propôs o que ele chamou de crescimento integral da igreja, né? E ele disse que o crescimento integral da igreja, eu disse por meio de seus textos, que o crescimento integral da igreja deve abarcar pelo menos algumas dimensões, ou seja, o crescimento numérico. Toda igreja precisa crescer numericamente, é para isso que evangelizamos, convidamos pessoas, entendemos que a nossa fé, que essa fé que nós afirmamos é uma fé verdadeira e que faz bem para o humano, inclusive. Então, se acreditamos nisso, é normal chamarmos as pessoas a compreenderem a nossa fé, né? E a viverem também essa fé, inclusive participando da própria igreja, né? Do ambiente da igreja. Então, isso vai levar ao crescimento numérico. Fazemos a evangelização para isso. E o Costas fala, a evangelização é necessária, né? Desde o primeiro século a igreja evangeliza. E o movimento evangelical sempre defendeu a evangelização, chamada das pessoas ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida, certo? Mas ele sempre ensinava que esse crescimento numérico deveria ser acompanhado, paralelo a um crescimento orgânico, ou seja, um crescimento harmônico, não somente a juntar pessoas na igreja. Os números não podem ser a finalidade do crescimento da igreja, mas a comunhão da igreja do Senhor Jesus Cristo deve se dar e crescer em conjunto com o crescimento numérico, como de forma harmônica, conjunta mesmo, né? Não simplesmente pessoas se aglomerando na igreja ou frequentando um templo. Isso não significa que a igreja é comunhão. E para isso é preciso que esse crescimento seja harmônico. A outra dimensão, além do crescimento numérico e além desse crescimento que ele chamou de orgânico, como um organismo, né? Ele afirmou também a necessidade do crescimento conceitual. Uma igreja que cresce numericamente, que cresce em comunhão, ela precisa crescer também no conhecimento da própria fé, saber explicar a própria fé, né? Saber dar sentido àquilo que crê, saber ler as Escrituras, falar a respeito do Jesus Cristo que transforma a nossa vida, mas entender isso com clareza, como afirma Pedro, 1 Pedro 3,15. Ou seja, para que isso aconteça, é muito importante que se desenvolvam então os programas educacionais e de instrução da igreja, que se faça o discipulado, que se ensine na igreja, a fim de que, tanto quanto ela cresce numericamente, ela possa crescer em comunhão e possa crescer conceitualmente. Também é importante que no conjunto desses crescimentos, a igreja cresça em serviço. Ela não pode crescer mais numericamente do que em comunhão, conceitualmente, e também não crescer em serviço. Essa é uma das importantes dimensões que ele apresenta. O verdadeiro crescimento, ou crescimento integral, leva a igreja também ao serviço ao mundo. E não somente a si própria, para um benefício próprio, mas à superação do egoísmo, né? E a servir a sociedade, ao mundo, até para fins do testemunho de Deus mesmo e do reino de Deus. Ou seja, a igreja cresce, então, numericamente, cresce em comunhão, cresce, no caso, conceitualmente, e aí envolve a própria teologia, produção teológica, a igreja como comunidade teologal mesmo, produzindo conhecimento e saberes, né? E cresce também em serviço, em ação concreta de cuidado, de acolhimento, de onde houver necessidade do seu serviço. Ela cresce também nesse aspecto. São essas as dimensões que ele elenca para um crescimento integral da igreja, tá certo?